Olá, bem-vindos a mais uma aula de teoria musical. Essa é a 10ª aula e daremos continuidade no tema fórmula de compasso. Vamos lá? Compasso simples e composto. Todo compasso simples tem seu relativo composto e vice-versa. E para saber se o compasso é simples ou composto, só precisa olhar o número de cima da forma de compasso. Se o número for 2, 3, 4, 5 e 7, o compasso é simples. Se o número for 6, 9, 12, 15 e 21, o compasso é composto. Para encontrar os compassos relativos é bem simples. Quando temos o compasso simples e queremos encontrar o relativo composto, basta multiplicar o número de cima por 3 e o número de baixo por 2, e o resultado é o compasso composto. E se tiver o compasso composto e quiser encontrar o compasso simples, é só dividir o número de cima por 3 e o número de baixo por 2. E o resultado é o compasso simples. Vamos entender melhor o que acabou de ser dito? Então temos aí, compasso simples, 2 por 4. Então para encontrar o compasso composto, eu preciso multiplicar o número de cima por 3 e o número de baixo por 2. Então, 2 vezes 3, 6. 4 vezes 2, 8. Então, o compasso 6 por 8 é o relativo composto do compasso simples 2 por 4. Agora, vamos supor que eu tenho o 6 por 8. Então, sei que o número 6 em cima significa que o compasso é composto. Eu quero encontrar o compasso simples. Basta dividir o número de cima por 3 e o número de baixo por 2. Então, 6 dividido por 3, 2. 8 dividido por 2, 4. Temos o compasso relativo. Ambos os compassos são binários, ou seja, 2 tempos por compasso e a unidade de tempo será a mesma. A diferença entre eles será que a unidade de tempo do compasso composto é pontuada e a subdivisão do compasso simples é em 2 e a do compasso composto é em 3. Vamos entender um pouco melhor sobre isso? Você sabe o que é subdivisão? A subdivisão é quando dividimos o tempo por figuras de menor valor. Vamos entender melhor? Então temos aí a semínima. Sabemos que a semínima se divide por duas cocheias. Ou seja, se falar que a semínima é a unidade de tempo, logo a subdivisão serão duas cocheias. Lembra do ponto de aumento? O que ele faz? Aumenta metade do valor da nota. Então, se eu tiver uma semínima pontuada, o ponto é referente à cocheia. Logo, se a gente subdividir uma semínima pontuada, teremos três colcheias. Então, a subdivisão da semínima pontuada são três colcheias. Então, vamos lá. Temos aí o 2 por 4. E como vimos na aula anterior, o número de cima indica a quantidade de tempo e o número de baixo a unidade de tempo. Sabemos que o 4 representa a semínima, ou seja, duas semínimas por compasso. Agora, temos o 6 por 8. Mantendo essa linha de raciocínio, o número de cima indicando a quantidade de tempo dentro do compasso e o número de baixo a unidade de tempo, logo teremos 6 colcheias por compasso. O número 8 representa a colcheia, certo? Agora, sabemos que o compasso 2 por 4 é um compasso simples, o compasso 6 por 8 é um compasso composto. Eu acabei de falar que compasso simples tem o seu relativo composto. O que eles têm em comum? A mesma unidade de tempo. Ou seja, a unidade de tempo do 2 por 4, que é a semínima, vai ser a mesma no compasso composto, porém pontuada. O que muda é a subdivisão. Então vamos ver como fica isso daí? Então temos aí 2 por 4, duas semínimas por compasso. A subdivisão são as colcheias, ou seja, duas colcheias por tempo. Compasso simples binário. O compasso 6 por 8 também vão ser o quê? Duas semínimas, porém pontuadas. E a subdivisão dele são em três colcheias, ou seja, cada pulso cabe em três colcheias, tendo assim um pulso um pouco mais longo que o compasso simples. Agora vamos praticar um pouco. Então temos aí 3 por 2. Sabemos que é um compasso simples.
E para encontrar o relativo, eu preciso multiplicar número de cima por 3, número de baixo por 2. Então, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4. Então, o relativo composto do 3 por 2 é um 9 por 4. Então, vamos lá. 3 por 2. 3 mínimas por compasso. Então, sabemos que é um compasso ternário simples, 3 tempos por compasso. A unidade de tempo, mínima. E a subdivisão, 2 semínimas por tempo. Agora temos lá o 9 por 4. Sabemos que a unidade de tempo é a mesma, só que pontuada, ou seja, 9 por 4, 3 mínimas pontuadas por compasso. Então temos um compasso ternário composto, 3 tempos por compasso. A unidade de tempo é a mínima pontuada e a subdivisão são 3 semínimas por tempo. Agora temos um 12 por 16. Então sabemos que 12 refere a um compasso composto. E para encontrar o compasso simples, vamos dividir o número de cima por 3, o número de baixo por 2. Então, 12 dividido por 3, 4. 16 dividido por 2, 8. Então, o relativo simples do 12 por 16 é o 4 por 8. Vamos responder as mesmas questões no exemplo anterior. Para isso, vamos iniciar pelo compasso simples. Então, 4 por 8 significa que temos 4 colcheias por compasso. Então, temos um compasso quaternário simples, 4 tempos por compasso, a unidade de tempo, colcheia, e a subdivisão, 2 semicolcheias por tempo. Agora vamos para o compasso composto. Sempre olhamos o compasso simples para colocar a unidade de tempo. Então, 12 por 16 são 4 colcheias pontuadas. Então, temos compasso quaternário composto, 4 tempos por compasso, a unidade de tempo, colcheia pontuada e a subdivisão, 3 semicolcheias por tempo. Então, acabamos de ver as semelhanças e diferença entre os compassos simples e composto. O que eles têm em comum? A unidade de tempo é a mesma, a diferença é que, compasso composto, a unidade de tempo é pontuada, e no compasso simples, não. E a subdivisão do compasso simples é em 2, e no compasso composto, a sua subdivisão é em 3. Algumas pessoas devem estar se perguntando como isso ficaria na prática. Não se preocupe com isso agora. O primeiro passo está aqui: entender como os compassos são divididos, o que são compassos simples e composto, como encontrar o seu relativo e saber as suas semelhanças e diferenças. Só assim vocês irão conseguir entrar na parte prática e aprender a fazer as leituras e executar os solfejos de forma correta. Revisão. Nessa aula, podemos ver os compassos simples, 2, 3, 4, 5 e 7, e compasso composto, 6, 9, 12, 15 e 21. E para saber se o compasso é composto ou simples, olhamos o número de cima do compasso. Todo compasso simples tem o seu relativo composto e vice-versa. E para encontrar o seu relativo é simples. Quando se tem um compasso simples, multiplica o número de cima por 2 e o número de baixo por 3. O resultado é o compasso composto. E se tiver compasso composto, dividimos o número de cima por 3 e o de baixo por 2. Encontramos o relativo simples. Os compassos simples e composto têm a mesma quantidade de tempo e a unidade de tempo. A diferença é que o compasso composto, a unidade de tempo é pontuada e o tempo é subdividido em 3. Enfim, chegamos ao final de mais uma aula. É sempre bom lembrar em rever as aulas pausadamente e anotar tudo. E não esqueçam, se você ainda não assistiu à aula anterior, assistam, só assim irão entender melhor essa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.